entre colegas meus de secundário, falámos bastante e comentámos bastante sobre preços de ações, criptomoedas, futuras estratégias, ETFs, até comentámos um pouco. E, aliás, foi através dessa partilha de informação que eu resolvi fazer o meu primeiro investimento. Olá, bem-vindos ao DecoPod. Eu sou Vinay Prangivan, economista sénior da Deco, e hoje vamos falar sobre jovens e os investimentos. Para isso tenho comigo o Rohan, um jovem que começou a dar os primeiros passos como investidor. Cada vez mais os jovens investem, seja em produtos mais conservadores, no mercado de capitais ou mesmo em produtos mais arriscados. Essa tendência também se verifica em Portugal. A procura por produtos diversificados ou por uma rentabilidade maior e mais rápida parecem ser os primeiros motivos, ou os principais motivos. Olá, Rohan. Antes de mais, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que é que te levou a investir? Que objetivos é que tens para investir, seja ela a rentabilidade, a aprendizagem, ganhar muito e depressa? Não há nenhum problema com isso. O que é que te levou a investir? Olá, antes de mais, obrigado pelo convite. Bem, primeiramente acho que foi aprender mais sobre a área, sempre tive curiosidade sobre os investimentos, sobre o dinheiro em si, e naturalmente o objetivo principal é ganhar, mas ao que eu fui pesquisando e lendo, aprendi que é um processo a longo prazo, apesar de já ter feito algumas vendas rápidas em produtos como criptomoedas, que sobem rapidamente, que são mais voláteis. Boa, então, mas isso é um excelente ponto para nós, porque o que é que te levou a procurar ou a escolher esses produtos? O que é que tens na tua carteira? Já tens assim um portfólio criado? O que é que escolheste para integrar esse portfólio? Porquê? E já agora, tens já uma perspectiva de curto, médio, longo prazo, um mix? Como é que isto está a funcionar para ti? Bem, eu escolhi trabalhar com ações no mercado e criptomoedas, para já, e estou a aprender, ou a tentar aprender, qual é a melhor forma de começar a minha jornada com os ETFs, por uma questão de diversificação, que eu considero crucial, para ter um sucesso a longo prazo, que é também o objetivo. Escolhi as ações porque conheço as empresas em que invisto e porque sei como é que elas estão, e conheço os produtos, e pronto, com o aumento da fama e da popularidade das criptomoedas, senti curiosidade e fui pesquisar. E entrei nesse mercado Boa. também. Ok, bem, nós como Associação de Defesa de Consumidores temos algumas preocupações, como podes calcular. Se por um lado achamos que é importante que haja uma perspectiva de investimento, e é interessante também ver os jovens a entrar, temos alguma relutância e alguma preocupação, particularmente no mercado dos criptoativos, que tenho de te confessar que para nós é um mercado que, enquanto for não regulado, e este mercado é não regulado, até pelo menos ao próximo ano, que depois entra em vigor na Europa um regulamento específico para as plataformas de criptomoedas, mas até lá, não sendo um mercado regulado, deixa-nos alguma preocupação. Tem muito a ver com, como sabes, a questão dos fundamentos técnicos versus rentabilidade versus volatilidade, e são todos conceitos, e além de, adicionalmente, más práticas que nós temos visto no mercado em relação às plataformas que gerem os criptoativos. Depois falaste ali nos ETFs, que são um produto que cada vez mais está em voga, e é interessante que estejas já a pensar nos ETFs como uma forma de diversificação. Com o tempo irás ver que os ETFs são um produto que tem sido popular, ou sido tornado popular, porque há cada vez mais facilidade em transacionar ETFs, e eles permitem, os ETFs, fazer esse investimento de uma forma mais global, até, e eles próprios já são diversificados, dependendo do ETF que se escolhe. Mas então, e voltando à tua jornada, à tua experiência, como é que tens feito estes investimentos? É através de um banco, corretora, plataforma, de uma app? Como é que estás a fazer? E já agora, o que é que te levou a escolher, não é? Portanto, como é que tu acabaste por fazer essa decisão de escolher qual é o meio para os teus investimentos? Por exemplo, um tema que nos é muito querido, a nós, DECO, é o tema dos custos. Isto teve alguma importância para ti, a questão do pressário aplicado às transações? Bem, para já utilizo um banco e uma aplicação. Escolhi o banco por uma questão de conveniência, já que algum do dinheiro que eu queria utilizar
para os investimentos já lá estava posto de parte. Quanto a esta aplicação, que eu também uso, foi-me recomendada por um amigo meu que investe e pesquisei mais, percebendo que a interface é simples, o que me ajudou como investidor principiante a perceber como funcionam as coisas. Além disso, esta aplicação e o banco não têm comissões muito altas, o que me ajuda, ou seja, o custo sim também foi importante a tomar esta decisão. Ok, e fizeste essa comparação dos custos, olhando para os principais bancos e plataformas, comparaste esses custos antes de decidir por estes, banco e plataforma que usas? O banco foi mais por uma questão de conveniência, portanto fiz a comparação e os custos são bastante semelhantes entre a maior parte dos bancos. E quanto à aplicação, sim, a comissão é baixa o suficiente para ganhar, digamos, nessa pequena batalha com as outras. Boa, porque isso é claramente um fator que o pressário das transações tem uma importância muito grande, porque no fim nós podemos ter uma rentabilidade potencial e até durante um determinado período ou numa determinada aplicação relevante, mas se não tivermos atenção ao que vai ser cobrado depois na entrada e na saída, poderá depois tornar-se pouco interessante por via exatamente dos custos que são cobrados e que vão comer, entre aspas, a rentabilidade que nós conseguimos obter. Mas por isso é que é importantíssimo olhar também, e há um lado que também é importante referir, que tem a ver com a confirmação das entidades com quem nós trabalhamos. E isto é importante. Tiveste cuidado também em ver se são entidades, no caso do banco era fácil, porque é um banco e tipicamente os bancos já são regulados e suficientemente conhecidos. Mas as plataformas, há plataformas e apps que são menos conhecidas e é importante, é um dos principais conselhos que a DECO dá para todos, e especialmente aos jovens, é que confirmem que são apps ou plataformas de entidades autorizadas a trabalhar. Fizeste isso naturalmente? Sim, Boa, procurei boa. conhecer a aplicação antes de começar a investir, antes de colocar o meu dinheiro lá. Boa. E de uma forma assim mais, de uma forma rápida, sem entrar em grandes detalhes familiares, houve alguma influência ou papel dos teus pais nesta tua jornada de investidor? Bem, ambos os meus pais investem, antes de mais, e sinto que eles tiveram um papel crucial no meu lado de investidor, porque eles é que recomendaram que eu começasse, primeiro, e incentivaram o investimento. Deram-me algumas das suas opiniões, recomendações sobre como começar, onde começar. Foi quase como um primeiro empurrão na direção certa, para começar a minha jornada de investimentos. Além disso, eles consideraram importante a minha literacia financeira e eu também considero importante melhorá-la a todo o custo. E que eu reconhecesse a importância da poupança e desenvolver diferentes fontes de rendimento ao mesmo tempo. Boa, e tocaste aí por acaso num ponto que é muito interessante e muito querido para nós também, para a DECO, que é a educação e a literacia financeira. Este é um ponto fundamental, porque ela pode vir com a experiência, como estás a mencionar, mas ela também tem de ter já alguma base, ou seja, convém que nós tomemos decisões de investimento com base em algum conhecimento e entendimento, por exemplo, do que é que simplesmente quer dizer uma taxa de juro, ou o mais importante, o que é um potencial de crescimento, por exemplo, a relação entre o risco e o potencial rendimento, como nós sabemos, e nós que trabalhamos na área sabemos isto, quanto maior o risco, maior o potencial de rentabilidade. Isto quer dizer que se eu não estou disposto a assumir risco, vou ter de me sujeitar ou conformar com menores rentabilidades potenciais. E esta relação é muito importante e faz parte daquilo que são os conteúdos de literacia financeira. Mas lá está, falando em literacia financeira, sem entrar em grandes detalhes também, mas só por alto. No teu percurso escolar, chegaram alguma vez a falar de investimentos, até de literacia financeira, poupanças, como é que foi? Bem, entre alunos e professores é um tópico muito pouco abordado, mas entre alunos, entre colegas meus de secundário, falámos bastante e comentamos bastante sobre preços de ações, criptomoedas, futuras estratégias, ETFs, até como comentámos um pouco. E, aliás, foi através dessa partilha de informação que eu resolvi fazer o meu primeiro investimento. Foi com um colega meu, na altura, acabaste de sair do secundário. Boa, então, e como é que foi? Isto é mais pessoal.
Como é que foi? Tiveste algum receio? Sentiste super confiante logo à entrada? Como é que foi essa jornada? Bem, eu tive bastante receio. Conto que passei cerca de 2 meses com o dinheiro na aplicação, a pensar, fiz bem, não fiz, devo começar, não, muito cedo, muito tarde, ali na corda bamba, a pensar, faço, não faço, e se eu perder tudo? E se eu não conseguir? E se correr bem? E se correr mal? Mas acho que esta preocupação foi importantíssima para me ajudar a desenvolver a um nível pessoal, primeiro, a tomar mais riscos, e como investidor, porque apenas demonstra que eu dou importância e que eu entendo a importância para dos investimentos em geral e que sinto que tenho que aprender mais com pessoas mais experientes na área. Pois, isso lá está, a questão do receio faz parte, porque acima de tudo, neste tipo de investimentos, há o risco de perda de capital, ou seja, se alguma coisa corre mal, podemos perder grande parte, boa parte, ou mesmo todo o dinheiro que temos investido. Portanto, é mesmo muito importante nós percebermos o risco que está subjacente e depois fazer as estratégias necessárias para que o caminho seja o mais seguro possível. Neste sentido, precisamente na questão do caminho ser mais seguro, mas ao mesmo tempo reforçar a literacia e os conceitos de literacia financeira, como é que tens feito ou como é que fazes a tua averiguação de informação? Isto é, onde é que vais buscar essa informação? Que fontes é que estás a seguir ou usar? Um, até mais ainda além, como eu dizia há pouco, se as entidades têm que ser reconhecidas e autorizadas, também as fontes de informação é importante que elas sejam reconhecidas e que tenham capacidade e que tenham conhecimentos e que nos garantam uma veracidade daquilo que estão a transmitir. Tens esse cuidado? Onde é que estás a ir buscar informação? Que fontes é que segues? Bem, eu procuro sempre obter um nível de informação antes de investir, seja com simples chamadas entre colegas meus que seguem algumas fontes e que eu sigo também algumas dessas, simples fontes em comum, e confio neles, ou apenas na internet, das quais as minhas fontes favoritas são a Bloomberg, conhecida pelos seus investimentos, na área de tecnologia também é bastante conhecida, a CNBC e a CNN Internacional. Todas estas têm um momento durante o dia em que apresentam o que aconteceu nos mercados e tento ver ou ler algumas das opiniões dos profissionais para poder formar a minha e aprender com eles. Ok. Então, e agora, sendo tu um jovem, e como nós conhecemos o mercado dos jovens, hum, hoje em dia há uma grande proximidade com aquilo que se chama os influenciadores. Há muitas, há muitas entidades, particularmente em redes sociais como o TikTok, o Instagram ou até mesmo Facebook, embora isso já não seja quase usado para estes fins, mas há muitas entidades, os chamados influencers, que são influenciadores do setor financeiro, que estão a dar essa informação e que, no nosso entender DECO, carecem de uma regulação própria. Isto é, no nosso entender, deveria haver uma regulamentação própria para estas entidades poderem dar este tipo de informação e multiplicar este tipo de informação. Mas a minha pergunta para ti é simplesmente esta: segues ou já seguiste algum influencer? Sim, não, porquê? Como é que tem sido esta, e tu e os teus amigos já agora? Bem, eu especificamente não sigo nenhum influencer, sigo apenas as minhas fontes e mantenho seguro nas fontes que sigo, apenas por uma questão de credibilidade e por uma questão de veracidade das fontes. Ou seja, fontes, jornais e fontes como a Bloomberg ou a CNN são conhecidas por serem verdadeiras ou quão mais perto da verdade possível. Tenho alguns amigos efetivamente que seguem influencers em redes como o YouTube ou o Instagram até, mas não tenho a certeza da veracidade deles e considero mais difícil confirmar a credibilidade dessas fontes, portanto, não o faço. Boa, esse é um excelente conselho que acho que deves multiplicar com a tua rede de contactos, precisamente para que pelo menos confirmem a veracidade, a credibilidade e, mais importante ainda, os conhecimentos por trás da pessoa, da entidade que está a fazer de influencer. Porque muitas vezes temos pessoas que não têm nenhum conhecimento na área e que multiplicam uma informação que lhes é paga para multiplicar. E depois acaba por acontecer, e nós conhecemos imensos casos de pessoas que acabaram por fazer investimentos
que não eram adequados para o seu perfil, que perderam imenso dinheiro, escolheram muito mal, apenas e só porque seguiram um influenciador que estava a multiplicar uma informação. Já agora, e agora entrando assim num ponto de vista mais pessoal, o que é que tem corrido assim bem, menos bem nos teus investimentos? Consegues partilhar assim de uma forma superficial, sem entrar em nenhum detalhe naturalmente dos teus investimentos ou da tua escolha dos instrumentos, mas tens a ideia do que é que correu bem, menos bem, o que é que poderias resumir? Bem, tal como eu disse anteriormente, mantenho o meu objetivo a médio e longo prazo. Portanto, sinto que nenhum investimento até agora correu menos bem, quer com ações, quer com criptomoedas, porque estou a ganhar. Apesar disso, admito que ganho mais com uns do que com outros, naturalmente. Já estive em posições em que estive a perder dinheiro durante uns dias, mas depois recuperei. Portanto, entendo a volatilidade e sei que a médio e longo prazo consigo fazer o que tenho a fazer. Ok, portanto a tua estratégia já está assumida que isto é uma coisa de médio e longo prazo, não de curto prazo. Sim, maioritariamente, tal como disse, fiz um par de vendas que foram a curto prazo, mas a maior parte dos meus investimentos são a médio e longo prazo. Boa, muito bem. Agora, Rohan, estamos quase a chegar ao fim desta nossa conversa e eu quero pedir-te um grande favor, de uma forma quase educativa. Que cuidados queria que partilhasses connosco e que desse até algumas recomendações a quem, como tu, jovem, esteja já a pensar em investir, ou esteja no momento de entrada, ou esteja a ponderar entrar. O que é que recomendarias, cuidados a ter, o que é que deve ser as suas principais linhas de ação e de pensamento para quem quer começar a investir? Bem, eu acho que os meus cuidados são exatamente as minhas recomendações a quem pondera investir. Seriam, nomeadamente, começar com pequenos montantes. É bom construir um perfil de risco. E eu sinto que se começarmos com pequenos montantes, conseguimos perceber melhor o quão aversos ao risco é que nós somos para conseguirmos fazer os investimentos a longo prazo melhor. Penso que também é importante investir em diferentes produtos para diversificar um portfólio e também para desenvolver gostos. Tenho colegas que só investem em criptomoedas porque gostaram da forma como aquele produto especificamente mexe. Aprender a gerir a expectativa e a ansiedade é a minha terceira recomendação, porque qualquer mudança que haja a curto prazo não vai necessariamente acontecer a médio ou longo. Eu lembro-me dos meus primeiros dias, onde eu comecei com a minha cara fechada no computador a ver esta ação subiu 10% hoje, amanhã vamos ver como é que isto fica. E no dia a seguir descia 5, 10, 20% e ficava eu desmotivado outra vez. Portanto, eu sinto que é importante gerir as expectativas e as ansiedades quanto aos mercados, quer seja com ETFs, com criptomoedas ou com as ações. E por último, tenho aqui uma frase que guardei, que me foi dada por um colega meu, na altura em que começámos os dois, que é "Time in the market is more important than timing the market". Ou seja, quem compra uma ação ou qualquer produto que seja, quando está a um preço definido, vai ganhar garantidamente se essa ação subir no futuro. Enquanto que alguém que esteja a pensar em quando investir, qual é o momento ideal, e esteja sempre à procura daquele momento ideal para investir, é muito mais difícil de verificar o momento e descobrir o momento certo. E além disso, é menos vantajoso, falando de um ponto de vista geral, a curto, médio e longo prazo. Portanto, considero que esses são os 4 pontos principais que eu tomava em conta. Muito bem, obrigado, Rohan. Obrigado, Rohan, por ter estado connosco. Foi um prazer. E a quem nos ouve, não perca o próximo episódio do DECPod. E até lá, acompanhe-nos nas redes sociais. Até breve.